Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa segunda aula do curso de Parasitologia e nessa videoaula em específico eu quero começar a discutir com vocês os principais elementos associados à epidemiologia. E aí muito provavelmente você esteja se perguntando, Wesley, por que você está inserindo uma aula de epidemiologia dentro de uma playlist de parasitologia? E aí já justifico a vocês que é pertinente que nós conheçamos aí alguns conceitos de epidemiologia, porque ao longo dessa playlist vocês irão ver que boa parte da elucidação dos processos associados a uma gama de parasitoses são bastante elucidadas quando a gente compreende alguns elementos epidemiológicos. Então, nesse sentido, a ideia central dessa videoaula em específico, pessoal, é bem simples. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é epidemiologia e por que ela acaba sendo tão importante. Associado a isso, a gente vai discutir também os elementos da tríade epidemiológica, como que a gente utiliza a epidemiologia em estudos de doenças parasitológicas e, além disso, a gente vai trazer nessa videoaula a discussão de alguns conceitos que são essenciais para que a gente consiga permear futuramente na discussão aí das principais parasitoses, quais são as suas correlações com a parte clínica, beleza? Então vamos lá? Bem, conceitualmente a epidemiologia ela é uma ciência que está atrelada com o estudo e a distribuição de doenças e seus determinantes em grupos populacionais. E muito provavelmente você esteja se perguntando, tá, beleza, por que tem determinantes e grupos populacionais em destaque? Trago a vocês que quando a gente pensa nessa questão de determinantes, a gente pode entender como fatores de riscos. E os grupos populacionais seriam justamente recortes específicos, pessoal, que a gente consegue analisar de maneira pontual e muito objetiva. Como, por exemplo, habitantes de uma determinada localidade geográfica, faixa etária, a profissão, porque todos esses elementos podem parecer, a princípio, inúteis, né? Mas entendam que quando a gente observa, por exemplo, uma determinada localidade geográfica, a gente pode pensar, por exemplo, em quais componentes ambientais, em quais fatores abióticos podem ser determinantes para que a gente tenha aí o estabelecimento de uma doença. E nesse sentido, é pertinente ainda destacar para vocês que quando se fala de epidemiologia, é muito importante que vocês entendam, pelo amor da deusa, pelo amor de Sheb, um ser, Jesus, em quem vocês acreditarem, que a epidemiologia ela não fica somente focada no estudo de doenças infecciosas. A gente pode utilizar, por exemplo, a epidemiologia para compreender doenças fisiológicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol e etc. E, por sua vez, a gente também pode utilizar da epidemiologia para compreender, por exemplo, algumas doenças sociais, como, por exemplo, violência no trânsito, crimes hediondos, homofobia e por aí vai. Então, percebam que a epidemiologia ela é muito mais ampla no sentido de como que a gente vai analisar a distribuição de uma doença e como que isso afeta uma população, tá? E, nesse sentido, a pegada da epidemiologia é bem simples. Mano, parça, pelo amor da deusa, o que tu tem que guardar na cabeça é que compreender os fatores de riscos, os determinantes sociais, é pertinente porque a partir dessa compreensão global, nós conseguimos fazer promoção de saúde através de prevenção. Sabe aquela frase célebre, é melhor prevenir do que remediar? Pois é, a sacada da epidemiologia é compreender como que se dá o estabelecimento de uma doença para que a gente consiga, mediante a isso, estabelecer medidas de prevenção antes que a doença se estabeleça. E aí, nesse sentido, a gente pode ter alguns objetos de estudos que podem ser observados pelo viés epidemiológico e pelo viés da medicina clínica. Por exemplo, o diagnóstico em saúde, a gente pode observar a nível populacional, mas quando a gente pensa na clínica médica, é a nível individual. O objetivo do diagnóstico é basicamente, no contexto epidemiológico, fazer o levantamento de saúde, ou seja, a gente consegue, mediante o diagnóstico, ver quanto da população é acometida com determinada doença e etc. E posto isto, a gente pode partir para a avaliação dos programas de saúde, isto é, as estratégias utilizadas são adequadas? Qual o grau de
eficácia de uma determinada política pública de saúde. E mediante esse processo de diagnóstico, avaliação, é possível propor estratégias muito mais eficazes, como, por exemplo, o planejamento de saúde. Claro que, se nós olhássemos pelo olhar da medicina clínica, a ideia central seria o indivíduo, mediante isso faria-se um diagnóstico individual, avaliação do reestabelecimento da homeostase, e aí nós pensaríamos na atenção do indivíduo. A epidemiologia ela é muito mais ampla, porque nós olhamos a população, beleza? E nesse sentido, quando a gente pensa na epidemiologia, ela vai centrar-se numa tríade, que essa tríade é extremamente muito importante para que tu consiga pensar em como que a gente vai raciocinar pelo um olhar, uma perspectiva epidemiológica. O primeiro elemento é justamente o seguinte: a doença ela não se distribui de forma aleatória, ou seja, ela não surge do nada, tá? Existem alguns fatores que são bastante importantes que a gente se atente, porque eles vão modular essa distribuição, ou seja, esses elementos são importantes para que a gente consiga entender como que a doença ela se estabelece e como que ela vai se distribuir dentro de uma população. O primeiro aspecto é justamente as pessoas. Quem adoece e por que adoece? Outro elemento é justamente o tempo, ou seja, quando que a doença ocorreu, quais são as variações da ocorrência, e aí o espaço. Aonde que essa doença ocorreu, por que ocorre naquela determinada localidade, naquele determinado local. Quando você olha isso aqui, você deve estar se perguntando, pô, mas professor, não entendi bolhufas. Então vamos entender, ó. Quando a gente entende o estabelecimento da doença a nível de indivíduo, a gente consegue compreender qual que é a sintomatologia, quais são os estágios do desenvolvimento do histórico natural da doença, beleza? Então, compreendendo-se como que uma pessoa adoece, por que adoece, ou seja, será que existe algum elemento ambiental, algum elemento social que pode contribuir para o estabelecimento dessa doença? Quando a gente observa pelo viés do tempo, a gente consegue, por exemplo, compreender quais são os momentos em que uma determinada patologia, uma determinada doença acomete uma população, como, por exemplo, dengue. A dengue é muito sabido por vocês que existe um boom, um aumento de surtos de casos de dengue no verão, tá? Então a gente pode observar esses vieses também temporais. E o espaço, será que existe algum elemento determinístico naquela localidade que possa contribuir, por exemplo, para o estabelecimento de uma doença naquela população? Exemplo, vamos pensar numa população ribeirinha que tem um aumento muito drástico de população de caramujos nas suas lagoas. Nós sabemos que o caramujo é um dos vetores da esquistossomose, então a gente pode pensar que isso está associado aí também com o estabelecimento de uma doença, tá? E nesse sentido, como que a gente pode identificar as pessoas enfermas e não enfermas? A gente pode analisar observando aspectos como as diferenças demográficas, ou seja, etnia, sexo, idade, esses elementos são bastante pertinentes. Diferenças biológicas, ou seja, o estado imunológico e o perfil hormonal. Aspectos socioeconômicos, como escolaridade, poder aquisitivo. Diferenças comportamentais, como, por exemplo, a pessoa faz uso de drogas, pratica atividades físicas, como que é a dieta desse indivíduo. E também as diferenças genéticas. Esse conjunto de compreensão desses diferentes aspectos demográficos, biológicos, comportamentais, socioeconômicos, genéticos, são bastante pertinentes para que a gente consiga compreender como que uma determinada patologia se estabelece numa população. E nesse sentido, a gente ainda pode observar o tempo e o espaço, como eu falei anteriormente. E o objetivo central é: a gente pode determinar se ocorre variações na frequência de uma determinada doença ao longo de um período, compreender quais são os mecanismos associados a essas variações, isto é, será que existe algum fator ambiental que pode modular essa doença, essa distribuição, essa variação de frequência? E sobre o espaço, é bastante pertinente nós compreendermos como que se dá a frequência entre determinadas localidades. Ou seja,
população A existe uma quantidade X de prevalência de uma determinada doença e na comunidade B uma outra prevalência. Será que existe algum fator espacial que possa contribuir para isso? E aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, você está falando dessa tríade epidemiológica que envolve compreender as pessoas, o tempo e o espaço. Mas por que de acho tu precisa compreender isso? E a resposta é que essa análise dessas variáveis é extremamente importante porque a gente consegue, a partir delas, extrair uma série de vários dados que podem ser pertinentes. Ora, para identificar a etiologia das doenças, elucidar a história natural da doença, ou seja, quais são os estágios dessa doença, descrever o estado de saúde dessas populações e, mediante isso, nós conseguimos avaliar os programas de saúde governamentais, isto é, a partir da compreensão de como que essa doença se estabelece, a gente consegue analisar se determinada estratégia de prevenção funciona sim ou não. E nesse sentido, existe um conjunto de vários profissionais da área da saúde, e não somente da área da saúde, que pode utilizar-se desses dados, como médicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, sociólogos, demógrafos, o governo, economistas e por aí vai. Existe um aparato de vários profissionais que podem analisar esses dados e, mediante isso, propor estratégias de saúde coletiva, estratégias de prevenção, estratégias de políticas sociais e por aí vai. Mas voltando àqueles fatores que eu falei lá no início da aula, a gente precisa entender que a transmissibilidade e a manutenção de uma determinada doença está diretamente associada à interatividade de três fatores assim essenciais. O primeiro é o hospedeiro, isto é, aquele indivíduo que vai receptar uma determinada doença. O agente associado a esse processo infeccioso e o próprio meio ambiente. Esses três elementos, eles conversam entre si e eles são bastante importantes para que haja aí o estabelecimento e a transmissibilidade de determinadas doenças. Existe um outro fator que pode ser envolvido aqui, que é a presença de um vetor, como por exemplo o Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite aí a dengue, tá? E nesse sentido, vamos entender agora mais precisamente esses elementos. O primeiro é o agente. Primeiro, eu preciso que vocês entendam que é justamente o fator cuja presença vai ser essencial para a ocorrência de uma doença. E no contexto das doenças infecciosas, a grande e esmagadora maioria das vezes, os agentes são biológicos. Claro que existem alguns contextos no qual não necessariamente uma doença infecciosa seja causada por um agente biológico, como por exemplo o caso aí da doença da vaca louca, que é causada por um prion, tá? Que é justamente uma proteína com capacidade infecciosa. E aí nós temos alguns tipos de agentes que vocês precisam entender. Agentes biológicos, tá? Como bactérias, protozoários, fungos, metazoários, vírus. Agentes físicos, como por exemplo, traumas, radiação, fogo. Agentes químicos, como por exemplo, alérgenos, medicamentos, venenos. E até é pertinente destacar que nós também temos aqui fatores nutritivos que podem também funcionar como um agente aí no estabelecimento de uma doença, como por exemplo, no excesso de colesterol, você tem determinadas patologias, né? E na deficiência, por exemplo, de vitaminas, aminoácidos, proteínas, você pode ter aí o estabelecimento de determinadas patologias também. Além disso, nós temos o hospedeiro, que é justamente aquele organismo que vai ser capaz de ser infectado por um agente. E para que haja interatividade entre o agente e o hospedeiro, é necessário que esse hospedeiro seja suscetível, ou seja, ele precisa ter algum elemento que propicie a entrada desse agente aí para o estabelecimento da doença. E essa suscetibilidade está diretamente atrelada com uma diversidade de vários fatores, como, por exemplo, aspectos demográficos, biológicos, sociais, a própria resposta imunológica desse indivíduo, tá? E nesse sentido, nós temos uma série de vários exemplos que podem ser pertinentes. Por exemplo, a idade. Pessoas idosas e crianças, porque elas são mais propensas a serem
acometidas como uma doença. E isso é bastante pertinente, pessoal, para que nós consigamos, por exemplo, entender por que determinadas campanhas de vacinação priorizam determinados grupos, tá? A questão do sexo, grupo étnico, a questão de fadiga, de estresse, estado nutricional, a dieta, a ocupação, se pratica exercício físico ou não, o acesso aos instrumentos de saúde, se apresenta alguma resistência natural à infecção ou uma suscetibilidade natural a esta, tá? E, por fim, o meio ambiente, que nada mais é do que um conjunto de elementos, de fatores que promovem a interação, ora entre um agente e o hospedeiro. E nesse sentido, o ambiente, ele pode ter aqui aspectos biológicos, como, por exemplo, a presença de reservatórios, os vetores e a sua manutenção. Tem aspectos físicos, como, por exemplo, a questão de recursos hídricos, questão de poluição, clima e até mesmo o relevo, que pode ser pertinente. E nós temos aqui aspectos sociais, isto é, como que uma determinada sociedade se organiza e, por sua vez, a maneira qual essa sociedade é organizada acaba sendo bastante importante para que a gente entenda como que o agente e o hospedeiro estão inseridos e como que eles vão interagir entre si. E aí, nesse sentido, eu preciso trazer para vocês também um conceito pertinente, que é o conceito de doença subclínica, que é justamente uma situação na qual tu tem uma infecção, mas nessa infecção a gente não tem manifestações clínicas aparentes. E aí, nesse sentido, nós podemos ainda falar aqui das doenças pré-clínicas e das doenças latentes. As doenças pré-clínicas, elas são basicamente não sintomáticas apenas no início do processo, e as doenças latentes é aquela na qual o agente vai permanecer em latência, ou seja, ele vai ficar meio que inerte sem se multiplicar, tá bom? E nesse sentido, a gente pode entender ainda e discutir aqui um conceito chamado de período de incubação, que nada mais é, pessoal, do que o período no qual houve a exposição ao agente e o aparecimento desses sintomas, tá? E aí, a gente pode ainda discutir aqui que existem alguns fatores que podem ser bastante importantes para que a gente entenda esse período de incubação, como, por exemplo, a taxa de crescimento desse agente infeccioso, a quantidade do agente infeccioso, qual foi o tipo de porta de entrada desse agente, a resposta imune desse hospedeiro. Então, compreender esses elementos é bastante importante para que a gente consiga entender o histórico natural da doença, tá? E aqui eu quero trazer ainda para vocês o conceito da metáfora do iceberg. Essa ponta aqui, que é a doença clínica, é aquilo que já está ali, latente, a gente está vendo, né? E nós temos aqui o horizonte clínico. E tudo isso que a gente não consegue ver é justamente aquelas doenças subclínicas, né? E aqui nós temos o processo de infecção. E geralmente, quando a gente fala de doenças, pessoal, é muito importante vocês entenderem que a esmagadora parte das doenças são subdiagnosticadas, acarretando um aumento da transmissibilidade e, por sua vez, a não adesão a tratamentos aí desses infectados. Então, pensar nas doenças, pessoal, é pensar numa questão de subnotificação, de subestimação e etc. E aí, como referências básicas, eu deixo esses 3 livros, tá? Tem esse livro aqui do Ray, que é o Base da Parasitologia Médica, é o que é mais usualmente recomendado. Tem esse livro aqui do professor Davi Pereira Neves, Parasitologia Humana, muito bom. E tem esse daqui, o Parasitologia, Fundamentos e Práticas Clínicas, que também é muito bom, beleza? E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, comente, deixe dúvidas, ajude o canal a crescer, tá bom? Um super abraço e até a nossa próxima aula de parasitologia. Fui!